O que então eu faço para ter as promessas realizadas na minha vida? Uma coisa interessante é tirar a dúvida do coração. Tirar a dúvida do coração. Desse jeito. A dúvida. Eu vou fazer mais uma pergunta. Não sei se os irmãos estão interagindo conosco aqui, mas uma coisa é certa. Você sabe o que traz dúvida? Pastor, o que o senhor acha que traz dúvida no coração de uma pessoa? Na sua resposta, sem consultar, sem pesquisar. Sem consultar, responder de imediato. De imediato, uma resposta imediata da forma do momento. Normalmente, quando você ora e não tem a resposta. E aí vem a dúvida. Aí vem a dúvida. Vem a dúvida. Então, é interessante, porque se você observar da onde vem a dúvida, nós teremos várias respostas. Várias respostas para isso. E uma das respostas para a dúvida é o medo. É o medo. Porque quando Jesus ele está andando sobre as águas, Pedro estava onde? Pedro estava no barco. E aí Pedro olha para Jesus e diz: se é tu mesmo que está aí, manda eu ir até você. Manda eu, se é tu que está aí mesmo, se é tu Jesus, não é um fantasma, que o medo já estava no coração. Jeito. Porque às vezes o nosso coração está assim, está com medo, nós estamos com medo. Medo de situações, medo de adversidade, medo de problema, medo de situações que você passou, que viveu, que enfrentou. Desse jeito. Pedro estava desse jeito. Quando Jesus fala assim para Pedro: Pedro, desce da água, desce do barco e vem. Se tu és Cristo, manda eu ir até aí. Pedro, ele venceu o medo naquele momento. Ele vence o medo e pula na água. Ele vence o medo e pula na água. Ali é fé, viu, irmão? Porque o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é fé. O contrário de medo é fé, é certeza, é confiança. Só perde o medo quem tem confiança. Só perde o medo quem tem certeza. Só perde o medo quem confia. É desse jeito. É quem confia. Aleluia. O contrário de medo é a fé. Guarda isso aí, irmão. Guarda pra você. É desse jeito. O contrário de medo é a fé. Aí, Pedro, ele obedece. Não, então é tu mesmo, eu vou pular na água. E ele vai e pula na água e ele começa a flutuar. E começa a andar sobre as águas. E aí o que acontece? A água começa a bater no pé. E as ondas batem na perna dele. O que ele para? Ele para de olhar para Jesus, olha para a onda. E o que volta no coração dele? O medo. O medo. O medo volta. O que acontece quando o medo volta? Ele afunda. Tá vendo o que é o contrário da fé? É o medo. Sabe por que muitas vezes você não tem alcançado as coisas, não tem feito a obra de Deus da forma como era para ser feito? Olha aí, Deus. Porque a obra de Deus não é feita só em 4 paredes. Ali é só um local. Mas a obra de Deus é feita em tantos outros lugares. A obra é feita na rua, a obra é feita nas praças, a obra é feita nas feiras. Em todo lugar é lugar onde se prega e se faz a obra de Deus. E o que nós observamos é que muita gente tem fugido da obra de Deus, tem feito igual Jonas. Vou fugir, vou nada. Ah, não. Porque alguém pensa assim: Jonas não quis ir a Nínive porque ele não queria que aquele povo se salvasse. Talvez não. Talvez seria medo. Porque aquele povo era traiçoeiro. Que Jonas... Os estudos que eu tenho, ele não foi por medo. É. Os estudos que a gente se aprofunda mais, Jonas, quando não foi porque ele não queria que o povo não fosse salvo. Uhum. Ele ficou com medo. Aquele povo era doido. Era doido, porque o profeta já sabia, ele tinha histórico de homens de Deus mesmo, que foram mortos. Dessa maneira. Por causa que pregaram, por falar a verdade. Então, com certeza, o maior problema de Jonas era o medo. Por isso, olha o que acontece com quem tem medo. Só vai para o lugar errado. Ele foi para o lugar errado, ele entrou no barco errado e ele foi cada vez mais para baixo. Ele quase que matou toda aquela embarcação, né? E que não era poucos, né? Não era poucos. O barco ia afundando e o povo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o camarada quieto, né? Quieto lá, se escondendo. Nem lá teve coragem de né? Fugindo da vontade de Deus. Quem foge da vontade de Deus só vai para o lugar errado. Desse jeito. Só vai para o meio do olho do furacão. Desse jeito. Você está indo para o olho do furacão, irmão? Porque se você crê na palavra de Deus que diz: clama a mim e responder. Se você quer uma resposta de Deus, talvez hoje você está indo para o olho do furacão. Por quê? Desse jeito. Você está fugindo, está correndo da vontade de Deus. Por causa de quê, pastor? Medo.
A irmã, o pastor foi e te chamou, ô irmã, vamos louvar um louvor? Você falou, vou nada. Ô irmã, vamos evangelizar. Que isso, eu vou pregar para não, vou pregar na rua não. Você está correndo da obra que Deus colocou na tua mão. Eita Jesus! Você está correndo da vontade de Deus para a tua vida. Tu está perguntando por que não está acontecendo nada na tua vida. É porque tu está correndo de medo. Olha aí. Tu está fugindo de medo. Aleluia! Use a fé que Deus te deu. Mas como é que vem a fé? A Bíblia fala que a fé vem pelo Ouvir. ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus, então guarda no teu coração a palavra. Deixa ela crescer dentro de você. Deixa ela... Desse jeito. É uma semente que nós estamos lançando aqui. É verdade. Pastor Roger toda semana está lançando uma semente para você. Pega essa semente e germina ela, faz ela crescer, joga, rega essa semente. Desse jeito. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo disse assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Aleluia. Está na hora de você entender que você tem que Glória crescer no reino. Desse que jeito. você tem que crescer no reino, que você tem que fazer a diferença no Desse reino. jeito. Faça a diferença. Aleluia. Não fique esperando alguém fazer por você, porque não vai, nem Deus vai fazer. Nem Deus, pastor. Desse jeito. Pastor Roger, nem Deus vai fazer aquilo que é para você fazer. Desse jeito. Nem Deus faz o que eu tenho que fazer. Não vai fazer. Não vai. Ele fala, você que tem que fazer. Quem tem que pular no mar é você. É, desse jeito. Ô Jonas, quem tem que pular na água é você, Jonas. Se tu ficar aí dentro, vai todo mundo morrer. Pula na água que vai ter sobrevivente aí. É desse jeito. E ele pulou na água. E ele foi pro fundo do peixe. E lá no fundo do peixe, ele fez uma oração. Não sei como, pastor, mas lá no fundo daquele grande Conseguiu peixe. vencer o medo dentro do peixe, né? Dentro do peixe. Ele disse, Senhor, se tu me tirar, Eita se Deus. tu me tirar de ser comido de peixe, eu vou pregar a tua palavra. Olha aí. E ele foi vomitado a quilômetros de distância de Nínive. Essa passagem de Jonas, ela reflete bem a verdade dos cristãos de hoje. Verdade. Né? Só na hora do arroxo, só na hora do aperto é que o camarada aprende. Né? É incrível. Pô, será que vocês não conseguem entender que o evangelho ele não é fácil? Deus mesmo disse isso, né? Que nós aqui na terra não teríamos tranquilidade. Né? Não teríamos. Então significa que o evangelho não seria fácil. Mas uma coisa eu posso te dizer e provo. No final disso tudo você vai dar glória. Glória a Deus, aleluia. Ele é vantajoso não agora. Não é em troca. Não é eu prego e eu ganho o quê? Eu falo e eu ganho o quê? Não. O evangelho é o seguinte. Você não tem que colher nada aqui. É sempre pensando lá, no reino. Se preocupe com o reino. É dessa maneira. Então para de você lutar contra as forças do mar, eu posso assim dizer, né? Vamos voltar aqui para a natureza. Não lute contra a correnteza, né? Manda contra a maré. Pula no rio, põe o teu barco, não reme contra a correnteza. Vá a favor dela. A favor dela significa o quê? É obedecer. A vontade de Deus. É ouvir a voz do Senhor. E aí as coisas ficam bem mais fáceis, né, pastor? Para que você ficar tampando os ouvidos e não escutar aquilo que Deus manda e você larga, depois vai pagar o preço? Verdade. Para que isso? Para que isso? Eu não entendo essa necessidade, né? Mas se você gosta de sofrer, se você gosta de vir pela dor, problema seu. Eu prefiro pelo amor. Não é isso, pastor? Com certeza. Meu irmão, a gente observa muito na palavra de Deus. Aqueles que seguiram a vontade de Deus foram abençoados. Aqueles que seguiram a vontade de Deus cumpriram um propósito aqui na terra. Desse jeito. Imagine quantos irmãos e irmãs estão partindo para a eternidade e não cumpriram o propósito de Deus aqui na terra. Porque deixaram de se entregar verdadeiramente ao compromisso de Deus por medo de servir a Deus. É desse jeito. Por último aqui eu analiso uma coisa